O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, se mudou para a Itália e disse ter provas de irregularidade no gabinete do ministro. Ele foi indiciado pela Polícia Federal em maio por violação de sigilo funcional. A Polícia Federal afirma que ele teria divulgado diálogos internos do TSE e STF. É outro caso que o Alexandre de Moraes é relator e que não poderia, porque envolve ele. Não, de quem são os diálogos? Não, o Alexandre de Moraes. Qual o gabinete afetado? O TSE. O Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ué, e ele é que vai fazer o julgamento? É igual o golpe. Quem é a vítima? Não, os caras queriam pegar o Alexandre. Eu sou a vítima. Eu vou fazer o julgamento também? Moraes negou que ele fosse ouvido como testemunha de Felipe Martins, alegando que Tagliaferro é investigado e não pode ser testemunha também numa ação penal. Eduardo Tagliaferro, que atuou como assessor de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, disse no programa Conversa Timeline que Moraes usava o gabinete para perseguir políticos da direita. Segundo ele, só entravam coisas da direita. Nunca o Alexandre batia na esquerda. Já numa entrevista no Alan dos Santos, que também é outro foragido de Moraes, né? Está nos Estados Unidos, mas ele já é cidadão americano. Tagliaferro diz que no gabinete de Moraes só entrava caso envolvendo direita. Vê na própria voz do homem. Não é fácil. Sou um dos perseguidos também. Estou junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para... Não fomos tendo perseguição, né, de direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né. Lembrando que ontem, né, como o ministro Alexandre de Moraes, em outro caso, que eu não sei por que é ele que comanda, porque se ele é a vítima, né, os vazamentos foram no Intercept, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo pegou as informações e colocou. Depois parou de publicar. E ontem o Alexandre de Moraes deu uma canetada e bloqueou as contas dele. Os bens do Tagliaferro. Ele que já fugiu para a Itália. Ainda segundo o Tagliaferro, há registros de conversas com membros da própria... Roda aí o TP, por favor. Da própria Procuradoria-Geral da República. E ele diz o seguinte: essas conversas podem comprovar denúncias mais graves ainda do que aquelas que foram publicadas na Folha de São Paulo. Solta. Tem bastante coisa. Aquilo lá é só pontinha do iceberg. Entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito, não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. Por um vazamento, né, de dados, um áudio que na verdade, ao invés de se ouvir e se analisar o conteúdo do áudio, se busca quem vazou, né, e não o ato criminoso que está dentro daquilo, né? Incrível isso, né? É o poste mijando no cachorro. A mesma coisa que foi feito pelo Alexandre de Moraes com o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes fez com o Tagliaferro. Bloqueou todas as contas dele. E o Tagliaferro, que está agora na Europa, diz que vai fazer uma denúncia no Tribunal Europeu.
Ele quer ser ouvido e mostrar essas provas. O que ele está dizendo se você tem um grupo que está praticando ilegalidades, a palavra certa não é grupo. Tem bastante coisa, aquilo lá é só pontinha. Você tem um grupo que está praticando ilegalidade, você sabe qual é a palavra, não? Hein? Quadrilha. Não é grupo. Ah, mas tem um procurador, tem ministro, quadrilha. Se tem um grupo, em nome de cargo público, praticando ilegalidade para benefício próprio ou de terceiro, você que é operador de direito, se você é juiz, promotor, advogado, e aí, o que é isso? Quadrilha. Nós estamos falando de quadrilha. Se tem um grupo que está praticando ilegalidades com um cargo público, o que o Tagliaferro está dizendo aí é muito mais sério. É crime. É punível com perda de cargo e cadeia, pô. Cadeia. E ele diz que tem as conversas desse povo. Aí ele falou aí nesse programa e falou num outro, né, nos Estados Unidos. Imediatamente as contas dele foram bloqueadas. As contas bancárias dele foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, é o que ele está dizendo hoje nas redes sociais. Já o deputado Gustavo Gaia comentou a declaração do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, viu? O seguinte, o Gustavo Gaia, um pouquinho antes da eleição, ele teve a casa invadida por ordem de Alexandre de Moraes, lá em Goiânia. Você lembra disso? Gustavo Gaia. O Alexandre de Moraes mandou fazer uma busca e apreensão na casa dele. Tá? Aí o Gustavo Gaia, que é um dos mais votados lá em Goiás, ele disse o seguinte: essas irregularidades, as provas que vão surgir pelo Tagliaferro. Veja comigo. Ele era o chefe de gabinete da censura. Ele não sabia que era um gabinete da censura quando ele foi começar a trabalhar lá. Mas ao longo do tempo ele foi percebendo muitas coisas estranhas, né? Decisões absurdas, perseguição. E aí depois vazou essas conversas do celular dele e ele começou a temer pela sua própria vida. Inclusive aqui são mensagens dele, né? Mas antes de eu morrer tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. Ele falou em vários momentos que se ele falasse o que ele sabe e as provas que ele tem, acabava com o STF, acabava com o Alexandre de Moraes. Ele começou a ser perseguido, não sobrou outra opção a não ser fugir. Olha só, ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. Rapaz, o que já era ruim conseguiu ficar bem pior. E olha, ele colocou até o PGR, Paulo Gonet, tá na história. Não é só o Alexandre de Moraes, ele não tem a denúncia apenas contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Gonet também. Esse pessoal vai cair, vai ser bonito demais assistir a queda desse império ditatorial. É interessante porque você vê, ele deputado federal, teve a casa invadida, ele inclusive funciona lá na casa dele um curso de inglês, que ele fala inglês fluente, o Gustavo Gaia. Foi o que eu disse ontem aqui para vocês. Não importa que você seja da direita, de esquerda, se seja lulista, bolsonarista, para mim não importa. Por exemplo, o Gilson Machado aqui, que foi ministro do turismo de Bolsonaro. O Gilson Machado nunca esteve numa delegacia de polícia. O Alexandre de Moraes mandou prendê-lo de madrugada, dizendo que tinha fontes da Polícia Federal, dizendo que ele tentou articular um passaporte para Mauro Cid no consulado português aqui. Isso nunca existiu, nunca foi provado. Eu estou mostrando aqui, ó, na época, ele saindo do Cotel. Ele foi liberado pelo advogado Célio Avelino. O Alexandre mandou prender ele de manhã, liberou, não tem nada. Agora, está com restrições ainda, não pode se encontrar com o Bolsonaro. Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica. Ah, amigo, o juiz não pode ser político. É isso que eu estou dizendo. Você pode ser do lado que for, meu querido. O lado que for. E eu vou mostrar hoje aqui que o Alexandre de Moraes politicamente era esculhambado pela Gleisi Hoffmann e por outros, por conta das atitudes quando ele foi secretário de Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente de Lula hoje. Então a ação é toda política, pô.
Não tem justiça aí. Esse negócio de conversa, o poder que é sobre... Pô, que história, rapaz? Chapéu de otário é marreta. Se você é otário, vai levar uma marretada. Vai levar uma marretada. E vem mais notícia desse Eduardo Tagliaferro. Aliás, no inicinho, não tem a foto dele com o Alexandre? Os dois rindo, não tem? Essa foto é interessantíssima. Né? Aqui foi quando aqui, ó. Os dois aqui rindo. Esse aqui é o Tagliaferro, assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Ele vazou para a Intercept, que tem um acordo com a Folha de São Paulo. Eles publicaram algumas coisas e depois pararam de publicar. Dizem que foi pressão, porque o Tagliaferro está afirmando que tem mais. E agora o Alexandre de Moraes, depois que ele falou, bloqueou as contas bancárias dele. Bloqueou as contas bancárias. Ué, se eu sou o juiz, mas ao mesmo tempo eu sou acusado por uma pessoa no processo, ou se eu tenho alguma rusga, algum problema com essa pessoa que seria réu, eu não posso ser o juiz, pô, senão é vingança. É vingança. Qualquer advogado fala isso, pô. Não, bota outro para julgar. Bota outro para julgar. Agora, esse negócio de Eduardo Bolsonaro mesmo, não pode ser Alexandre de Moraes. Porque se foi Eduardo que conseguiu a Magnificat contra ele, ele tem raiva. Tô com raiva também do Bolsonaro. Já disseram que vão julgar Tranchen agora em setembro. Vão apressar. Então, não adianta ter justiça, né? O ex-assessor Eduardo Tagliaferro está preparando uma denúncia contra o Alexandre de Moraes, vai entregar no Parlamento Europeu. A informação está na Folha de São Paulo, aliás, Folha de São Paulo que publicou os áudios vazados por Tagliaferro envolvendo o Alexandre de Moraes. Inclusive, quando o Alexandre determinou, através daquele juiz que até hoje participa das audiências, pelo Supremo, né, inclusive do golpe, ele determinou que se achasse alguma coisa para fechar a Oeste e a Cruzoé, que são da direita, né? Não, isso em áudio. A Folha mostrou. Tagliaferro diz que mensagem, documento da época, que trabalhava com Moraes, no combate à desinformação nas eleições de 2022. Acusa o ministro de perseguir políticos de direito, de censurar redes sociais, derrubar publicações e perfis. Me diz, é a mesma coisa que os Estados Unidos acusou ou não? Então, estou perguntando. É a mesma coisa? Porque está todo mundo nesse mimimi todo? É a mesma coisa que a Folha de São Paulo publicou contra o ministro Alexandre? Que chamaram, inclusive, que era vaza-toga. Era vaza-toga. E aqui é a Folha de São Paulo. É a mesma coisa? Lembro que o Tagliaferro foi indiciado pela Polícia Federal em abril, suspeito de vazar informações do gabinete de Moraes. Estranhamente, vazou do gabinete de Alexandre de Moraes. Estranhamente, quem é que vai julgar ele? Alexandre de Moraes. Ué, e Tagliaferro tem foro privilegiado, é? Tem. O cara é um assessor para ser julgado pelo ministro do Supremo. Tá falando, não, tá tudo troncho, pô. Aí fica esses ministros lá com o Lula, um olhando para a cara do outro. A informação é que o Fachin, que vai assumir o Supremo, não, essa carta, não é o momento, tal, não quis assinar a carta que Lula queria que todo mundo assinasse. O Edson Fachin. Desde então, o Tagliaferro se mudou para a Itália e está usando as redes sociais, fazendo oposição, inclusive não apenas ao ministro, mas ao governo Lula. Em nota, a Folha de São Paulo, o gabinete de Moraes diz que havia informado que todas as ações do TSE foram oficiais e estão registradas nos inquéritos com aval da Procuradoria-Geral da República.